importante. Isso é bom, né? Então, nós hoje estamos retomando esse projeto no Setembro Amarelo com você. Ele teve início no ano passado, também no Setembro Amarelo. E eu quero falar um pouquinho para vocês da Ligiane. Ela, nossa convidada de hoje, ela é formada pela Universidade Federal de Alagoas em Psicologia Clínica Comportamental e também é pedagoga, não é isso? E também é pedagoga. Ela também atua como psicóloga clínica nas APAES de Maribondo e Palmeira dos Índios e no espaço terapêutico também aqui em Maribondo, Arte de Viver. Isso. Então a gente fica muito feliz, certo, pela sua participação e sabe que você, apesar de tão jovem, mas já traz uma bagagem tão importante, né, para o nosso pessoal, o nosso público, não só de Maribondo, mas de outras cidades do estado de Alagoas. Então, é com você agora. Boa tarde, psicóloga Ligiane. Obrigada, viu? Primeiramente, quero agradecer pelo convite, fico muito honrada e pelos elogios, né? Você chega e me deixou constrangida, viu? Os psicólogos também se envergonham, mas é um prazer imenso conhecer o projeto MVB. Parabéns pela iniciativa, parabéns pela comunidade. Quem dera que a população valorizasse ainda mais o trabalho que vocês realizam aqui, de resgatar vidas, de resgatar jovens, de proporcionar para eles um planejamento de vida futuro quando estão aí nos momentos difíceis da vida. É um prazer estar aqui de verdade, agradeço imensamente o convite. Essa é a minha missão, apesar de jovem. Eu acredito que eu tenho a escolha de ajudar pessoas. Verdade. Eu só não sabia qual o caminho que eu tinha que seguir. E aí, com a pedagogia, me abriu um leque. Também tenho especialização em pedagogia clínica, neuropsicopedagoga. Em relação ao trabalho nas APAES, eu iniciei como pedagoga, mas hoje atuo como psicóloga, tá? E trabalhar com pessoas com deficiência é de grande excelência. A gente consegue ver neles, como eu acredito que o trabalho de vocês aqui também realiza, a força de vontade e a esperança em momentos difíceis que eles enfrentam, mas que não desistem de lutar. Então, muito obrigada mesmo pelo convite, é um prazer imenso. Ok, a gente que agradece você também pela sua disponibilidade, apesar de hoje ser um dia feriado, né, 7 de setembro, mas ela teve assim muita ousadia, muita coragem de deixar um pouco a sua família, a sua casa, porque imagina, você trabalha durante a semana, né? Então tem um sábado, domingo e um feriado, geralmente a gente quer passear, quer ir, mas quem luta por uma causa social como você e eu, entendeu? A gente realmente não olha esses pontos, né? Então, pessoal, eu já quero fazer o seguinte, eu já quero dizer para você que você pode ir participando conosco, certo? Fazendo suas perguntas, entendeu? Então, fique à vontade dentro do Setembro Amarelo. E aí, a primeira pergunta, né, que a gente já vai abordar aqui, a nossa psicóloga, Ligiane, como surgiu esse movimento no Brasil e no mundo, né? Para que os nossos amigos que estão participando conosco, eles possam entender como surgiu. Infelizmente surgiu de um momento triste, né? Falar do Setembro Amarelo, trazer o tema suicídio, para muitas pessoas acaba sendo algo meio que preconceituoso, porque para alguns, em outros momentos iniciais desse movimento, era causa de falar sobre ele, mas instigar pessoas a cometer suicídio ou a tentar o suicídio. E a história veio dos Estados Unidos, de um jovem, Mick M., a história desse rapaz, muito habilidoso, rapaz de família, e que reformou um carro antigo, deixa eu lembrar o nome do carro, Mustang, Sim. do ano de 68, e ele mesmo pintou todo amarelo, e aos 17 anos, infelizmente, ele tirou a própria vida. E os amigos, naquele momento, fizeram homenagens a eles com cartões amarelos e com fitas amarelas. Por isso, lacinho, né? Eu acho que não está na logo, mas normalmente na saúde, o Ministério da Saúde, ele traz um lacinho com fita. E a gente usa esse lacinho como no Outubro Rosa, como no Novembro Azul e no Janeiro Branco. E aí essa história se deu desse movimento nos Estados Unidos no ano de... Só um instante... de 2015, no Brasil, pela Organização Mundial de Saúde, foi levantado o movimento para que a gente pudesse fazer o trabalho de conscientização. Então, o interessante da campanha é que ela traz prevenção ao suicídio e valorização à vida.
E é justamente isso que nós, durante todo o mês de setembro, nos disponibilizamos a fazer, é instigar as pessoas a valorizarem a vida, mesmo que passando por momentos difíceis, na ideia de que todo momento difícil passa. E a gente precisa enfrentar esse momento, e às vezes sozinho é difícil, a gente deve buscar ajuda. E para algumas pessoas, esse movimento é diferente. Às vezes tem histórias de vida e de superação que sabem enfrentar uma perda, um luto ou um momento de adoecimento psicológico e psiquiátrico de uma forma a não pensar em tirar a própria vida. Mas em algumas situações, em alguns públicos e algumas psicopatologias, isso é diferente. A gente é diferente, somos diferentes, agimos e reagimos de forma diferente. E para alguns, aquele momento difícil da vida é causa de tentar contra a própria vida, é um momento de desespero, de dor. Há alguns que digam que isso é um momento de coragem. Eu prefiro acreditar que é um momento de desespero. Concordo com você. E de agonia e de não saber mais o que fazer e não ver mais razão para viver e assim tentar. Mas, como eu falava, é uma fase e essa fase difícil passa. A gente precisa buscar ajuda e o movimento faz isso. Capacita pessoas, como esse momento que nós estamos aqui, de observar sinais que as pessoas que estão vulneráveis ao suicídio vão indicando. E aí a gente poder ouvir, aconchegar, ter a empatia da escuta e saber pelo menos direcionar um profissional de saúde responsável pela questão da saúde psicológica que possa acompanhar. Mas veio dessa história triste desse rapaz de 17 anos nos Estados Unidos. Olha só, e aí a família, os amigos, né, fizeram esse movimento. Isso. E esse movimento hoje, ele com certeza não deve só estar no Brasil, mas no mundo inteiro, né? No mundo, na Áustria, nos Estados Unidos, se levantaram pesquisas, Centro de Valorização à Vida, a gente tem o CVV, que é um movimento que trabalha 24 horas para dar assistência psicológica a pessoas em sofrimento, e a Organização Mundial de Saúde, junto com o Conselho de Psiquiatria e Medicina do nosso país, também abraçaram a causa, e as empresas e as escolas e o movimento municipal e estadual de saúde também abraçaram e fizeram desse movimento crescer. E hoje nós estamos aqui colaborando para esse movimento. Muito bem, que bom, Ligiane. E qual o objetivo da campanha, né, do Setembro Amarelo? Eu acabei já começando a falar sobre isso, né? E esse movimento tem o objetivo de conscientização, em alguns momentos de capacitação de alguns profissionais para receber essas pessoas em sofrimento e começar a observar quais são os sinais, quais são as fases que a pessoa começa a apresentar de que precisa de ajuda. Então, imagine você, talvez hoje você já tenha essa habilidade porque tenha passado por situações, mas vocês que estão nos ouvindo, se coloquem nessa pergunta agora, de alguém chegar para você e dizer assim: eu estou pensando em tirar minha vida, e você fica sem chão, sem saber o que fazer. Então, a campanha do Setembro Amarelo, ela ajuda a conscientizar as pessoas a buscar ajuda quando estão em sofrimento e capacitar aquelas que recebem pessoas nessa condição a ajudarem. O que é que eu posso fazer? Primeiro momento é escutar. Escuta, vê o que está acontecendo, não subestime a dor do outro, porque cada um sente sua dor de forma diferente. Não é que você tem a facilidade de enfrentar um momento, sei lá, de necessidade financeira, de perda de emprego e se sair bem disso, que eu tenho que ser igual a você. Verdade. Né? E aí a gente precisa lembrar desse detalhe. Não é para chamar a atenção que uma pessoa tenta com a própria vida. Na verdade, chamar a atenção de que não está bem, mas não só por teatro ou por fingimento. Não é por isso. Né? A gente precisa analisar com frieza que ela necessita de ajuda e que não é só por teatro. Em algumas situações pode até ser, mas aí deixa o profissional de saúde competente designar essa pessoa na forma mais que lhe cabe, que lhe convém. Mas a campanha é justamente essa, é passar uma mensagem de que a vida é importante, de que o sofrimento psicológico existe, de que a depressão existe, que vem assolando os nossos dias e os nossos cidadãos fortemente, a ansiedade e o estresse. O período de pandemia veio também contribuir para isso, e a gente precisa estar atento de que isso é um problema, sim, de saúde pública, e que a gente precisa se levantar, abraçar essa campanha e caminhar juntos nessa luta para tentar salvar vidas.
Você tocou num ponto muito importante, que às vezes as pessoas elas fazem determinada ação para chamar atenção, para ver se chega alguém, né, para dizer, ei, não vai, não faz isso, né? Às vezes as pessoas têm até vergonha de pedir ajuda aos outros, então às vezes cometem certos atos para chamar atenção. E às vezes quem está do outro lado, se não der um feedback ali positivo para a pessoa, realmente acaba acontecendo. Eu sei que não está dentro do nosso script aqui que a gente montou, mas você como psicólogo, o que você diria para as pessoas que estão, por exemplo, em casa, muito isolados, muito sem contato com as pessoas, né? O que você diria para as pessoas, não para essas pessoas, mas para as pessoas que convivem com elas em casa, que muitas vezes ficam dizendo, fulano de tal quer chamar atenção, fulano de tal está com brincadeira, se quisesse morrer, tomava veneno e etc, porque sabe que acontece isso, né? O que você diria para as pessoas? Essas pessoas, a família hoje, no mundo que nós temos vivido, inclusive uma mãe ontem, aí você pode dizer assim, mas logo no setembro, a mãe entrou em contato comigo dizendo que o filho estava pensando em tirar a própria vida e ela desesperada sem saber o que fazer, porque o motivo que ele estava alegando era um término de namoro. Parece simples, né? Para quem já casou, para quem já namorou várias vezes. E isso trouxe para ela uma preocupação, mas ao mesmo tempo, será que não é só para voltar ao namoro, para reatar esse momento? Mas a gente precisa, quem está como rede de apoio, que é como a gente costuma falar, que é a família, que são os amigos mais íntimos, olhar para a pessoa e se colocar no lugar dela. Ter uma empatia. Viver dentro, por alguns instantes, daquele momento que ela está vivenciando com a bagagem de vida que ela tem. Então, é um rapaz jovem, primeira namorada, e aí ele está sem chão. É ruim quando a gente se afasta de alguém que ama, que já tem um vínculo, e como esse rapaz, outros também passam por isso. E aí a mãe, muito preocupada, muito dedicada, fez a coisa certa. Ela entrou em contato com um profissional de saúde para pedir ajuda, porque ela não sabia o que fazer. Então, não sabe o que fazer? Escute, não subestime a dor, não diga, não critique, não diga que é falta de fé, falta de Deus, e usam muito esses termos. Não é por isso. É um momento de desespero, de não ver uma saída. Busque a ajuda de um profissional de saúde, encaminhe para falar com um psicólogo. Às vezes eles são muito resistentes nesse período, mas aí cabe o profissional de saúde que foi solicitado a tentar de todas as formas e apoiar. Em alguns momentos é preciso medicação, então o psicólogo não passa, mas já encaminha para um psiquiatra, para tentar acalmar e ele mudar aquela ideia daquele momento de que tirar a vida vai resolver o problema do término do namoro. E a gente sabe que não, mas naquele momento escureceu para ele, o sol não está brilhando e ele não está vendo outra saída. Então as pessoas que estão próximas de alguém que sofre com depressão, com ansiedade, fiquem atentos. E aí o primeiro conselho do psicólogo é: se certifique de que ele não tem acesso a venenos, a produtos de limpeza, objetos cortantes, tente deixar distante, medicação, e aí essas cautelas. E fique sempre próximo. Tente programar aí nesses dias momentos de família. Vamos assistir um filme, vamos ouvir uma música, e eles não querem nada, mas você insiste. Fique próximo até que passe a tempestade e que o sol volte a brilhar e que talvez o namoro volte a reatar, ou que ele entenda que a felicidade dele não dependa da moça, né, da namorada, depende dele mesmo, de outras funções. É jovem, tem um futuro pela frente. Muito bem. Então você considera esse tema um assunto de saúde pública e por quê? Os índices que a gente vê nas pesquisas, a Fiocruz é um instituto que faz pesquisas e estudos em alguns temas de saúde, a Organização Mundial de Saúde também tem levantado, e os números são altíssimos de pessoas que tentam suicídio e das que conseguem finalizar o ato. E hoje, principalmente nos jovens, tem se visto muito um processo que você já deve ter acompanhado alguns casos de automutilação. Verdade. Né? E aí você imagina que na nossa época, nós não somos tão velhos assim, mas na nossa época não era tão visto. Só que a nossa história de vida era outra. Era uma história onde a gente era montado a lutar pelos nossos objetivos com muito pouco.
E a gente precisava despertar de onde não tinha algumas forças. Contamos com algumas redes de apoio, sim, com pessoas que deram uma palavra de conforto. Mas hoje em dia, as famílias estão se distanciando. E os jovens estão voltados para as redes sociais, para termo digital. Eles têm uma facilidade imensa e isso acaba distanciando o contato. Verdade. E os pais não conhecem mais os filhos não ouvem mais os pais, eles não têm mais diálogo e o processo começa um adoecimento aí na juventude e os números são tão altos e em alguns casos, para alguns, eu vou adiantar aqui para não dizer nada, para vocês imaginarem como é impactante a gente se deparar com esse número. No Brasil, são registradas 10 mil mortes por ano, com uma taxa de 4,8 a cada 100 mil habitantes. Isso é um dado de 2008. Muito alto, muito alto. E aí imagine você perder 10 mil pessoas por ano por uma situação que não é uma doença que não se pode mudar. É um ato que talvez você possa evitar a partir de uma escuta, a partir de um apoio, de um ombro amigo. E aí tem mais dados que assustam. E a Organização Mundial de Saúde coloca, através dessa pesquisa, que as tentativas ainda são muito mais altas do que isso. 10 mil conseguem finalizar, mas que 99% dos casos que poderiam ser evitados, às vezes não é por falta de conhecimento. E aí essa falta de conhecimento é o que a campanha vem trazer, né? Vem trazer um conhecimento para que as pessoas possam aí se ajudarem e lidar com essa situação. Então tem um outro dado aqui de uma pesquisa mais recente, do ano de 2012, só um minutinho. Enquanto ela vê aí, pessoal, você vê a importância, né, do Setembro Amarelo. Você vê que de extrema importância você se encontra com alguém, se sabe de alguém que está passando por um momento difícil, procure a saúde pública, né? Procure alguém que você conhece, que você imagina e sabe que pode lhe ajudar. Nós estamos conversando aqui com a psicóloga Ligiane Araújo, certo? E você pode deixar suas perguntas aí nos comentários. Eu peço para você também ir compartilhando a nossa live de hoje, tá certo? Para que mais pessoas possam serem alcançadas. E aí, voltando os 10 milhões, de 10 a 20 milhões, em média, fazem as tentativas. Para cada tentativa que é concretizada, no mínimo, eles fazem 28 tentativas, ideação, ensaios. Então, assim, vai dando, vai apresentando, vai relatando, eu vou tentar, começam a se despedir da família, dos amigos e mostrar que não tem mais razão para viver. E muitas vezes começa, como você falou, né, pela mutilação, né? Nos jovens, a maioria começa apresentando esses sinais. E aí, veja, ó, tinha uma projeção, essa pesquisa eu tive acesso no ano de 2019, de que até 2020, aproximadamente 153 milhões de pessoas morreriam devido ao suicídio. Então, são números alarmantes e verdade. Isso é uma situação de saúde pública e que a gente precisa entender que pessoas sofrem do nosso lado, como você disse aí nesse intervalo. Se você sabe de alguém que sofre e às vezes não tem coragem de falar sobre esse sofrimento, tem vergonha, principalmente os homens, viu? Os homens, eles têm a dificuldade de chorar, porque a gente foi criado numa sociedade onde diz que o homem tem que ser forte e que não pode chorar. E não pode ser fraco e não pode sofrer, e o homem tem que ser resistente. E aí imagine que o homem, na condição de perda de um parente muito querido, ele se sinta só, com vontade de chorar, mas ele não pode chorar, porque é homem, né? E aí imagine que ele não consegue falar, e isso vai ficando lá guardadinho e adoecendo, e aí vem depressão, vem isolamento, vem medicação, e medicação não dá conta, e ele só definha e vê que não tem mais razão. E a gente precisa, quando ser essa rede de apoio, principalmente os religiosos que têm mais vínculo com as pessoas e têm uma capacitação maior para essa linha, é mostrar para ele que ainda vale a pena. E que ele, mesmo sem aquela pessoa que perdeu o ente querido, tem outras pessoas ao redor dele que também o amam. Mostrar que ele tem pessoas ali que estão juntas dele para aquele momento difícil que ele está passando. Então, essa rede de apoio, esse tema é assunto de saúde pública que deve ser trabalhado, que deve ser falado para tentar evitar esse número alarmante de pessoas tirando a própria vida e ajudando nesse momento de sofrimento psíquico. Ligiane,
quem é o público mais vulnerável? Acontece mais com pessoas de sexo masculino ou feminino? Então, é mais tentado pelas mulheres. As mulheres fazem mais tentativas, mas os homens, eles acertam mais. Eles tentam menos, mas eles acertam mais. Porque os homens, eles têm facilidade em manuseio de armas. Verdade. E aí eles não vão tentar como as mulheres. Normalmente as mulheres usam medicação, veneno, produtos de limpeza. E aí às vezes ainda dá tempo de salvar a vida, ficam algumas sequelas, mas não morre, não chega ao ato que a gente tanto quer evitar. Mas os homens, eles tentam pelos lados mais fatais. E aí esses instrumentos letais que eles utilizam, de fato, eles conseguem. E aí a tentativa é mais das mulheres, mas acontecem mais nos homens. E tem alguns públicos mais vulneráveis para isso, quando eles estão em sofrimento já apresentado. Então, os jovens que apresentam a questão da automutilação, eu não estou dizendo, não se assustem, mas fiquem atentos, que todo mundo que pratica a automutilação vai tentar tirar a própria vida e vai alcançar. Mas ele está dando sinal de que algo, de algum aspecto da vida dele não está bem e ele precisa de ajuda. Mas pessoas com depressão, principalmente na fase da depressão mais aguda, é que eles perdem mesmo todo o sentido e se desorganizam. A ansiedade também, porque a ansiedade ela traz um movimento dentro de nós que desorienta. Então, o nosso cérebro ele não raciocina muito bem quando nós estamos muito ansiosos. E aí a ansiedade vai levando a outros problemas de saúde. Pessoas que recebem diagnóstico de doenças que a gente chama que não tem cura. Então, alguém que recebe a notícia que tem um câncer e que esse câncer é maligno e que ela vai morrer. Então, os homens, a maioria deles não aceitam essa espera e antecipam esse momento. E às vezes a gente poderia até contar com uma descoberta, com algo no caminho que pudesse fazer ele viver por algum tempo ainda mais, mas eles não têm essa paciência de esperar e finalizam o processo. Além da depressão, ansiedade e notícias como essa, perdas de familiares, uso de drogas, de psicoativos, de psicotrópicos, também deixam desorganizados, sem muita visão de mundo e de futuro e acabam também tentando contra a própria vida. Então, o público mais vulnerável está dentro desses aspectos, tem uma faixa etária dos 15 aos 25 anos, dos 40 aos 59, também tentam mais, porque aí a velhice é uma das questões que a população precisa se atentar. A gente está caminhando para uma população que vai envelhecer e vai viver um pouquinho mais. Verdade. Mas que tipo de envelhecimento eles estão alcançando? O envelhecimento que eles não têm mais contato social, que a família se distancia ou que eles sofrem maus tratos. E aí, por que eu tenho que viver nessa condição? E aí chegam à conclusão de que tirar a própria vida é a solução. Então, o que fazer? Mostrar que não precisa ser essa solução. A gente precisa modificar o ambiente, que é possível. E que ele pode ter alegria ainda na velhice. E pode ter, mesmo com as limitações que a velhice nos traz, um momento de prazer, de alegria e de viver. Viver vale a pena mesmo quando está difícil, mas ainda vale a pena. Muito bem. Dentro ainda do que você está falando, a gente vê que muitos, mas muitos jovens mesmo, eles estão, isso está praticamente se tornando uma moda, né, nas escolas, nas famílias, e as famílias nem sabem, né, nem sabem que eles se mutilam. Por quê? Porque muitas vezes você tem que ficar muito atento, mãe, pai, você irmão que cuida dos seus irmãos, porque tem irmão que é tipo pai e mãe, né? Então você tem que ficar muito atento naquele seu irmão, naquele seu filho, sua filha que fica muito tempo no quarto, porque às vezes ele pode pegar uma camisa longa, ele se mutilou, pegou aquela, eles fazem muito isso, pega foto, coloca, tira uma foto, manda para outras pessoas, né? Outras pessoas também não fazem nada, e às vezes para que a pessoa de casa, a família não veja, eles colocam uma camisa de manga longa, né? E aí, como a psicóloga falou, já é o início
de algo futuro muito pior que venha acontecer na vida das pessoas. Então, é muito importante nós observarmos em casa os nossos, né? Muito importante. E você tocou num assunto que eu não poderia deixar de ressaltar, é que quando eles mandam essas fotos, existem grupos nas redes sociais de jovens que se automutilam e que entre eles existe uma afirmação de que isso é o certo e que a afirmação deles é que eu me automutilo, eu faço lá aquele momento de sofrimento na tentativa de diminuir um sofrimento que eu estou passando e que eu não sei como fazer. Então eu me corto, eu me esqueço temporariamente do meu problema, da raiz, da causa, e a partir daí eu ainda tenho outro grupo que reforça esse comportamento. Eu também faço, e aí a troca de fotos é nessa linha. E isso é muito perigoso. Então, ficar trancado no quarto, usar roupas de mangas longas, em dias muito quentes, né, eles não escolhem, então se foi o verão, tá tinindo, e ele tá lá com o corpo marcado, ele vai usar as roupas e você vai tentar questionar. Observe mais o seu filho, o seu adolescente. A questão de privacidade para adolescente nas redes sociais é meio que precisa ser revista. A gente precisa estar assim, você tem privacidade, mas eu preciso saber o que você está fazendo. Muito então, bem. Não é assim? Muito bem. A gente precisa estar atento. Eu tenho 2 adolescentes em casa, então, em vez em quando, eu vou fazer uma varredura no telefone deles, né? E não tem essa... E não é escondido, não. Ele tem que saber. Na frente, né? Isso mesmo. Né? E eles nem ousam dizer, eita, pai, não está entrando na minha privacidade. Não. Eles já sabem, porque eu já os formo para isso. Olha, de tempos em tempos, de surpresa, né? Olha aqui, vamos lá, vamos dar uma olhada no teu telefone como é que está. Que eles entendam que esse processo é um cuidado, é porque os pais amam e precisam estar alertas. Eles se acham muito espertos, mas eles passam por situações que não é só a questão da automutilação, mas a gente não sabe quem está do outro lado. Então, pode estar ali fazendo um movimento desnecessário, um abuso e tantas coisas que eles estão vulneráveis e que a gente tem como pai e como mãe que está de olho. E eles precisam entender isso. Nós somos os mais espertos, apesar deles nos acharem caretas, né? Mas a gente é o pai e a mãe e tem esse ofício de ser responsável pelos nossos filhos. Muito bem, olha só, tem alguém aqui que está conosco, Clesiana Barros, você conhece Clesiana? Conheço bem. Ela diz, seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada pelo convite, viu? Foi por intermédio dela que eu estou aqui. Isso mesmo. E temos aqui a Sandra Maria, ela pergunta assim, nesta etapa da vida, também precisa trabalhar a família? Sandra, que bom que você está conosco. Sim, a etapa da vida, todas as etapas, a gente precisa construir a nossa família. Isso é uma opinião da Ligiane, viu, psicóloga, mas que preza pela família, que é família. A gente precisa ter momentos família. Então, eu penso que, desde criança, a gente precisa instituir na nossa casa algumas regras de convivência, senão não funciona a convivência, né? Então, olha, você usa o celular por tempo limitado. Até porque faz mal à saúde dos olhos, e tem muitos argumentos que a gente possa utilizar. Dizer que eles não vão usar é difícil, porque hoje a gente está no mundo que a gente não sai do celular. Enquanto adultos, a gente também precisa se policiar, se nós estamos dando atenção aos nossos filhos que eles precisam. Tá? Porque às vezes a gente passa o dia corrido do trabalho e à noite não solta o celular. E o filho está do seu lado pedindo a sua atenção, pedindo para brincar. E você precisa ver que aquele momento é da família. Então, momentos de reunir família, fazer refeições juntos, ter momentos de sentar para conversar sem o celular por perto. Por que não? E quando não existe, a gente não conseguia, então a gente precisa resgatar os momentos famílias. Essa fase da vida não ficou muito claro, mas em todas as fases a gente precisa estar alerta às nossas famílias, aos nossos filhos, aos nossos pais, porque como é que a gente vai conviver 24 horas, entre aspas, na nossa casa e não vai conhecer nosso filho, o que está acontecendo com ele? Então, eu preciso estar atento. Eu digo que ser mulher na sociedade de hoje é muito difícil, porque é prazeroso, mudou muito, ficou bom, mas ficou difícil. Você precisa se revezar muito nas atividades do dia a dia. Então, você ser mãe, dona de casa,
profissional fora, e você está alerta a isso tudo, num dia de 24 horas você dá conta de tudo e ainda ter tempo para brincar, você precisa elencar prioridades. Se você não elencar prioridades e não tiver uma organização de vida diária, você não consegue estar atenta às fases da vida, às etapas da vida da família que passam e que infelizmente não voltam mais. Ou você vive aquele momento ou você perdeu, porque ele não volta. Verdade. E que a prioridade sempre deve ser a família. Isso. Não é verdade? Isso. Ok, então vamos lá. Quais seriam, Ligiane, as possíveis estratégias de prevenção que nós poderíamos adotar nesse tempo? A primeira que eu gostaria de elencar é abraçar a causa do Setembro Amarelo, porque nesse mês a gente consegue ouvir muita gente falando sobre o Setembro Amarelo, sobre o adoecimento, dando algumas dicas importantes como essas que nós estamos aqui colocando, e você vai recebendo esse conhecimento e praticando o lidar quando necessário. Quem dera que você não tivesse que passar, né, por esse momento de alguém chegar para você dizendo que está pensando em tirar a própria vida, mas que se você naquele momento estiver ali e for a pessoa que ele escolheu de apoio, que você saiba o que fazer.